bem? Me chamo Thiago Gelinho, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Estudos Amazônicos, ok? A gente vai aqui para a última aula do 7º ano de Estudos Amazônicos e a gente vai continuar falando aqui sobre a resistência africana e escrava na Amazônia, ok? A gente já vai terminar o assunto agora. Bora lá! Olha aí, aqui a gente já começa falando sobre os trabalhos realizados pelos escravos da Amazônia e a gente já vai dar uma lida aqui, ó. Pouco se diferenciavam dos realizados por escravos em outras partes do Brasil. Claro, bem se sabe, antes de ter aqui na Amazônia, bem antes de ter aqui na Amazônia, tiveram escravos, principalmente na região sudeste e nordeste do Brasil, escravos trabalhando na lavoura de cana-de-açúcar, trabalhando na estação Pau-Brasil, antes mesmo daqui da Amazônia ter sido escravos. A gente só veio ter escravos a partir de pressão dos colonos aqui, de todo aquele imbróglio que eles tiveram junto com os missionários, ok? E as atividades realizadas por eles não diferenciavam muito de realizadas em outras partes do Brasil. E quais eram? A gente vai ver. Os escravos do campo se dividiam em atividades agrícolas, né? Atividades agrícolas no campo, em atividades extrativistas também. Já os da cidade, como Belém e São Luís, principalmente Belém e São Luís, né? São Luís era onde recebia a maior parte desses escravos, e os escravos vinham de São Luís para cá, para Belém. Então as metrópoles urbanas mesmo que existiam nesse período aqui eram somente São Luís e Belém. Se dividiam em serviços domésticos e afazeres como ferreiros, sapateiros, carpinteiros, amassadores de açaí e atividades recusadas pelo homem livre. Que ferreiros, né, sapateiros, carpinteiros, amassadores de açaí, e essas atividades recusadas pelo homem livre eram atividades que beiravam enfim, constrangedor, era complicado de fazer essa atividade, que era de carregador de excrementos. Se a gente for lembrar, nessa época que não tinha saneamento básico, não tinha encanamento nas cidades aqui belenenses, quer dizer, na cidade de Belém, São Luís, enfim. Então as pessoas tinham, geralmente, perto das suas camas, baldes, bacias, para depositar suas excretas, seus excrementos, fezes, etc. Então, isso era limpado diariamente, e quem ficava incumbido dessa função de carregar esses baldes e despejar no rio, geralmente, ou despejar em algum lugar determinado, eram os escravos. Então eles ficavam com essa função exatamente por isso, por serem escravos, né? Então eram funções aí que eram totalmente rechaçadas pelos homens livres, pelos homens brancos livres e pobres que estavam aqui, né? Aqui, também tinha a função de damas de companhia, amas de leite, que damas de companhia era porque, enfim, a mulher hoje em dia ainda é muito levada com cuidado, enfim, um pensamento machista na nossa sociedade, até hoje em dia, mas nessa época que era um pouco pior, então eram designadas algumas escravas negras para ficarem de companhia de algumas mulheres brancas da aristocracia paraense. Então elas ficavam ali de damas de companhia, para onde elas iam, elas tinham que acompanhar, etc. As amas de leite aqui eram como se fossem babás das crianças brancas portuguesas, e também serviam como elas davam leite do peito delas, geralmente elas estavam grávidas também, ou estiveram, e continuam mantendo leite ali no peito, e elas tinham que dar também pro filho da senhoria, dos senhores portugueses, exatamente por isso, porque elas também estavam dando, e a senhora ou ela não tinha leite, ou ela não queria dar leite do peito dela, enfim, eram várias situações aí, e essas escravas ficavam com mamas de leite e babás também cuidando das crianças. Então as crianças chegavam a ter um certo relacionamento, um afeto muito maior pelas babás do que pelas mães, exatamente por esse vínculo que foi criado desde a infância até o final aí dela, e por isso tinha esse relacionamento um pouco mais afetuoso e próximo das escravas, né? E que os escravos chegavam a ser alugados também, e tinha escravos de ganho. Essa questão dos escravos ser alugados era geralmente por pessoas que não tinham condições de comprar um escravo. Geralmente o escravo nessa época era o equivalente a 300 mil réis, então o aluguel diário era cerca de 300 réis. Então as pessoas não tinham condição de pagar um escravo assim em tempo integral, então alugavam por um dia, alugavam numa ocasião especial. As pessoas eram mais pobres, eram mais humildes,
alugavam numa ocasião especial, num momento, numa festa, etc., que precisavam de um escravo ali, e elas alugavam. Então, por 10 semanas aí, alugando escravo, eles conseguiam ter o dinheiro suficiente para pagar, né, o preço de um escravo normal. Então, eram 300 réis por aí, e eles também serviam para ser alugados. É complicado dizer isso, né? O ser humano ser alugado, é difícil falar isso de forma natural, mas a gente tem que falar, é a história. Aí tinha os escravos de ganho também, que eram escravos com um pouquinho mais de autonomia, ou seja, eles tinham que fazer ganhos diários de dinheiro, enfim, de venda de mercadorias para os patrões e senhores. Eles eram livres, né, até certo ponto, mas eles tinham que fazer diariamente uma certa quantidade de ganho, eles tinham que arranjar um trabalho, seja lá o que fosse, eles tinham que arranjar esse trabalho e devolver esse ganho para os senhores aí, em troca da sua liberdade, de certa forma, né? Aqui, independente da atividade, quem se rebelasse à escravidão seria castigado, mas mesmo com tanta repressão, muitos criaram alternativas de resistência. Então, a gente já está vendo aqui, mesmo escravos de ganho tendo mais autonomia, tendo sua liberdade, as amas de leite, damas de companhia, com serviços um pouco menos pesados, independente, quem estivesse se rebelando à escravidão, ou quem procurasse alguma forma de resistência, algum lugar, ia sofrer as consequências, ia ser castigado. Ali na Praça da República mesmo tinha tinha um pilar no meio da praça onde era utilizado para o açoite de escravos fugidos, e tiveram várias cidades aqui, como a gente falou nas outras aulas também, né, sobre esse pilar que ficava ali, que ficava bem no meio da praça pública, era quase que obrigatório de toda a cidade urbana naquele período colonial ter aquele pilar para o açoite dos escravos, de quem tivesse fugido, quem se rebelasse, quem fosse rebelde, ficava ali na Praça da República, era um desses lugares que tinha esses pilares aí. Ok? Eles procuravam a forma de resistência, e quem tiver a forma de resistência, né? A formação de quilombos e mocambos. Quilombos e mocambos, a gente vai falar sobre os mocambos, mas os quilombos eram mais ou menos territórios e lugares e vilas já feitos por escravos já libertos de alguma forma, né? Ou que fugiram há muito tempo e já estavam mais estabelecidos ali na sua região. E eram bem mais afastados do que os mocambos das áreas urbanas. Por isso a gente vê muita criação de quilombos no Marajó, a gente vê criação de quilombos aqui para a região do Nordeste paraense, porque eram ligados, de certa forma, a essa forma de resistência. E os mocambos, a gente vai falar agora, eram locais distantes dos centros urbanos, formados por escravos fugidos com suas próprias regras e organizações sociais. Porém, não eram isolados, havia convivência com indígenas, homens brancos, livres e pobres. Aqui, como eu disse, eles não eram tão distantes, mas eram distantes dos centros urbanos, e eram os escravos que fugiram, né? E lá eles tinham sua própria organização social, suas próprias regras, seus costumes, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, mas eles não eram isolados. O que era pensado por muitos estudiosos antigamente, que os mocambos eram isolados de outras etnias, de outras pessoas, mas eles tiveram bastante convivência com os indígenas, que chegavam a ajudar e a morar lá, e também faziam comércio com muitos homens livres, brancos e pobres, né, para poder suprir o território do mocambo deles, ok? Aqui, quando eram descobertos os mocambos, eram muito reprimidos, destruídos pelo exército. Por isso o governo tinha capangas específicos a isso, os mateiros, que procuravam os fugitivos em mocambos na mata. A fuga era algo muito temido pelos senhores, por isso capitães do mato e os anúncios nos jornais. Aqui nas áreas reprimidas, aí, o exército, quando eles eram descobertos, o exército brasileiro, eles iam até essa localidade, iam lá destruir, pegar fogo, pegavam de volta os escravos, matavam alguns, né? Independente se fosse mulher, homem, criança, eles estavam ali matando e agredindo. E tinha esses capangas aqui que eles seguiam, que eram os mateiros. Eles tinham esses nomes mateiros porque eram geralmente escravos também, ou indígenas, que sabiam muito bem a localidade das coisas na mata. Eles sabiam se localizar dentro da mata, então por isso são os mateiros. Eles eram contratados ali pelo governo, né, para poder
localizar e avisar onde tinham esses mocambos, né? Então, fugitivos e mocambos. A fuga era algo muito temido pelos senhores, pelos capitães do mato e os homens jornais. Os capitães do mato ali, eles eram escravos também, alguns escravos, que tinham certas regalias maiores, e o serviço deles era ficar de olho em outros escravos, né, para evitar as fugas. Então, quando eles estivessem em serviço, ou até mesmo quando não estivessem em serviço, os capitães do mato estavam ali juntos para evitar que eles fugissem, porque, claro, era algo muito temido pelos portugueses, que eles se juntassem aos escravos, criassem uma forma de resistência, viessem até eles, enfim. E aqui tinha essa questão dos anúncios nos jornais, isso é uma curiosidade, até. Tem alguns anúncios nos jornais antigos aqui da província do Pará, um antigo jornal aqui paraense, mostrando um pouco dessa situação, como os escravos eram tratados. Então, quando tinha um escravo fugido, desaparecido, eles colocavam os anúncios ali e davam toda a descrição da peça. Eles falavam muito bem isso, era uma peça, não era um ser humano. Eles tratavam a peça, eles davam características físicas como se fosse um animal ali nos anúncios. Então como eu disse para vocês, é difícil a gente levar de forma natural tudo isso, mas era como era tratado e é história. Aborto e suicídio como forma de resistência. Aqui, nesse caso, a questão do aborto muito teve, não só aqui na Amazônia, mas também no Brasil inteiro, as mulheres escravas, para evitar que os filhos fossem escravos e vivessem na mesma situação delas, elas forçavam o aborto, seja com chás, seja de forma violenta, mesmo socos na barriga, etc., ou pedaços de ferro dentro do útero, né, para poder tirar o feto dali, enfim. Era complicado mesmo, muitas mulheres morreram nesse processo, mas era tudo a vontade de não ver os filhos passando pelo mesmo sofrimento que elas passavam. E o suicídio também, como forma de resistência, dando ali um prejuízo, né, digamos assim, para os senhores portugueses, com a morte deles, e teve muitos mesmo, suicídio em massa de escravos africanos, fugindo dessa situação, porque sabiam que não tinha um futuro ali, só viam tristeza, violência e agressão. Os mocambos e quilombos eram uma esperança deles mudar essa realidade, mas poucos conseguiam se livrar muito tempo disso. Poucos quilombos e mocambos resistiam muito tempo. Então era uma tentativa de se ver livre dessa situação, tirando a própria vida. Aqui, quanto à cultura como resistência, o lundu, o carimbó, os batuques, mesmo os batuques sendo muito reprimidos pelo governo, enfim, eles sempre davam um jeito de trazer essa cultura como resistência, né? O carimbó também, que é uma mistura ali, tanto da cultura indígena com a cultura africana. O lundu, que é uma dança sensual ali, muito específica africana, vindo diretamente da África. Então, são essas formas aí de resistência, de não deixar a sua cultura, a sua origem morrer, só por estar em outro continente, né, em outra situação. Então, mesmo com a repressão, eles continuavam mantendo ali sua cultura e sua resistência e orgulho. Aqui, a abolição da escravidão no Pará, né, não só no Pará, mas no Brasil, no total, assim, o Pará acompanhou. O trabalho de escravo era alicerce da economia brasileira, claro, enfim, era a base ali, garantia muita aquisição de riquezas para muitos portugueses, ou brasileiros também, ou portugueses já nascidos aqui, né, filhos de portugueses que nasceram aqui. A escravidão, elas conseguiam, a partir de uma pequena quantia de dinheiro, conseguir ter um trabalho ali para eles, sem ter de se esforçar e deixar outra pessoa trabalhando a partir da escravidão, né. Então tinha tudo isso aí. Abolicionistas queriam um progresso econômico e o fim da prática das humanas. Que nos abolicionistas a gente tem que lembrar que o principal motivo do fim da escravidão aqui no Brasil não foi muito por questões humanitárias, mas sim por questões econômicas. O primeiro país que proibiu o tráfico humano no mundo foi a Inglaterra, e justamente com o intuito de expandir os seus mercados, porque viam que um trabalhador assalariado era muito melhor do que um trabalhador escravo, para poder obter renda, né, em troca. Então, com essa pressão, principalmente inglesa aqui no Brasil,
teve a questão da abolição da escravidão, porque os abolicionistas viam como uma economia atrasada que ainda tinha a escravidão como alicerce, né? E também sobre questões desumanas que passavam, era o menor dos motivos, mas também era um dos motivos sobre questões humanitárias ali quanto à questão da abolição. Aí a escravidão não era mais aceitável, até pouco tempo ainda era muito aceitável pela sociedade, era algo normal, mas a partir desses momentos, aí, com os abolicionistas, utilizando jornais, a província do Pará foi um desses, utilizando jornais para espalhar a ideia do abolicionismo e do fim da escravidão, isso daí começou a não ser mais tão aceitável. Aí teve a lei do ventre livre, foi as primeiras leis que, para calar um pouco dos abolicionistas, né, tiveram a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. A lei do ventre livre era de todo mundo que nascesse, todos os escravos, todos os escravos que tivessem filhos, e os filhos dela que nascessem já nasciam como homens livres, né, eles não eram mais escravos. E para evitar um pouco desse negócio dos abortos e suicídios, passaram essa lei. E a lei do sexagenário também, que os escravos que passassem de 60 anos eles estavam livres, o que é bem complicado, né? Era muito difícil um escravo nessa época chegar até essa idade, então quem chegava estava livre, de certa forma, né? Entre aspas. Utilizavam jornais. E Benevides Benevides foi a segunda cidade brasileira a abolir a escravidão no Brasil. Foi muito medo da revolta dos senhores ali com os seus escravos e também com o pensamento no passado ali, lembrando sobre a cabanagem, 1865 por aí, que aconteceu, então eles tinham muito medo que isso voltasse a acontecer. Já viram o poder da revolta que trouxe para cá, para Belém, para a região norte, então eles apoiaram a abolição e foram a segunda cidade brasileira a aboli-la. Ok? Esse foi um respaldo bem rápido aqui sobre o finalzinho da nossa matéria. Espero que vocês possam copiar, pausar e copiar. E tenham um ótimo momento de estudo também. Espero que eu tenha me feito compreender e que todos tenham um ótimo dia e futuramente uma ótima prova. Muito obrigado.